Cara de ré. Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um Bettingcast, começando a nossa temporada 2024. Estamos no quinto episódio hoje, né? Quinto episódio hoje. E vamos falar um pouco sobre clínica médica na área da dermatologia veterinária. E aí o Maurício Flock, meu amigo de infância. Eu ia pra praia com esse moleque pentelho aqui. Eu encontrei ali em cima, quase dei um tapa na orelha. É coisa que a gente vem da infância, né? Sou muito amigo da família do Maurício Flock, acompanho a carreira dele há muitos anos. É uma carreira muito legal e ele veio contar um pouco sobre a trajetória dele para vocês. E atualizando a gente, eu inclusive, sobre a parte da dermatologia, os dermatólogos veterinários que estão crescendo o mercado nesse estudo da pele dos nossos pets. Mal, bem-vindo. E aí, tudo bem? Vamos falar Obrigado. um pouco sobre a sua carreira. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazerzão, cara. Prazer é meu estar aqui, falar de duas coisas que a gente ama, clínica e dermatologia. Sim. E também falar um pouco do tempo que a gente se conhece, que a gente somos amigos de escola, né? Isso aí. Renata é da classe do meu irmão de escola e acabava me levando junto nas coisas que eu não podia ir. Fazer as bagunças, e meu irmão não queria me levar. Eu nunca coloquei álcool na sua boca, não. Você não vem, não? Não, álcool não. Você era bonzinho. Você Isso é verdade. O álcool eu descobri sozinho. Você foi sozinho, né? E me fala um pouco, cara, como é que foi? Eu lembro de você, lógico, criança, assim, né? Moleque, adolescente. E eu, com 18 anos, eu fui estudar em outra cidade. Você tá com 40 aí? 40. 40, você fez 40 agora? Cravado. Então a gente tem 4 anos de diferença. Então provavelmente quando eu tava quase me formando, você estava começando a faculdade. Me fala um pouco como é que foi seu interesse. Eu lembro da gente saindo para pescar, que a gente sempre gostou dessa vida um pouco mais rústica, assim, os animais e tal. Mas como que surgiu aí a tua vontade da veterinária? Eu falei isso esses dias, que eu não sei se ser veterinário era um sonho ou se eu, nasci para ser veterinário, eu não sei. Porque eu desde criança falava assim, quando eu crescer eu quero ser veterinário. Sempre? Sempre. E não foi uma coisa que eu falei, com 15 anos, eu quando terminar a faculdade, meu sonho é virar veterinário. Não, para mim eu acho que eu já era veterinário desde criança. Que legal. Gostava de estar na natureza, gostava dos animais. Você sabe que então acho que você que me contaminou. Pode ser. Não foi o contrário. Porque quando você já queria ser veterinário, você devia ter seus, 8, 9 anos de idade, já tinha essa vontade. Eu comecei a frequentar a tua casa. E você tinha uma cachorra que chamava Luma. A Doberman. A Doberman, é. E eu fui fazer veterinária por causa dos Dobermans. E a tua vizinha de muro ali... A May, né? Que teve uma filhote. É. E eu peguei a bolha, levei pra casa, fui quase expulso pelos meus pais. Seu louco, retardado, onde a gente vai colocar uma Doberman e tal? E eu, cara, me apaixonei pela tua Doberman, pela Luma, que era super educada, uma graça. E a forma como vocês tinham ela dentro de casa, assim, pra mim era muito interessante. Fala, pessoal! Bem-vindos aí ao nosso Vettingcast. Tivemos uma queda aqui do nosso software de transmissão. Mas voltamos, estamos ao vivo. Isso só acontece com quem faz ao vivo, tá, gente? Isso aqui não acontece com quem faz gravado. Gravado a gente edita e engana todo mundo. Então ao vivo cai mesmo, isso é normal. Eu pelo menos já estou acostumado. Bom, vamos voltar ao nosso bate-papo, tava muito legal, tava falando sobre as cachorras, né, as Dobermans. E você falou que você começou pensando em veterinária muito cedo e eu aprendi um pouco sobre a veterinária com 16 para 17 anos graças à sua família. Então eu tenho uma gratidão muito grande por vocês, um carinho muito grande pelos Dobermans, através aí da experiência que eu tive com vocês. Mas me conta um pouco mais de você e como é que foi a sua trajetória, como é que você... Então eu sempre quis ser veterinário, né? Acho que quando eu era criança, já falava que eu queria ser veterinário e acabei deixando levar e fui em busca desse objetivo de criança. Saí da escola, né? Entrei na universidade. Fez não? Foi não, direto? Entrei direto. Entrei na faculdade. Na época ainda eram 5 anos. Sim, hoje já é um pouco menos, né?
Hoje um pouco Um menos. pouco menos, é. Você fez era integral ainda? A sua não? A minha era meio Meio semi-integral. Ou tinha dias que eu tinha aula o dia inteiro, ou Era o meio. Unisa, é, antigo ZEC. Sei, sei, sei. E quando tinha aula meio período, à tarde a gente ficava estudando, né? Nos primeiros anos ficava no laboratório de anatomia, depois de histologia. Legal, legal. Então, foram 5 anos de faculdade. Eu ainda, na época, já queria trabalhar com clínica. Não sabe- Sempre curtiu clínica de pequenos. Você Sempre falava curti veterinário, clínica. você falou assim, eu quero ser veterinário de cachorro mesmo. Eu acho que todo mundo que entra, muita gente que entra na veterinária acha que vai ou cuidar de cachorro e gato ou de golfinho. É, de golfinho. Golfinho é uma, né? Ai, queria tanto cuidar de golfinho, mas aqui é incrível, velho. Se a gente for pensar, é o mundo dos sonhos, né? O veterinário é um bicho meio lúdico, a gente é meio bobo pra isso, assim. Aí eu acho que durante a faculdade eu já percebi que assim, muita gente que cuidava de golfinho era biólogo, né? Não veterinário. Sim. Mas que sempre quis trabalhar com cão e gato. Não sabia se com clínica, com cirurgia, mas acabei indo para essa área de clínica médica. Ainda não sabia se eu ia trabalhar com alguma especialidade. Cirurgia nunca. Cara, participava de campanha de castração, essas Mas coisas, nunca mas você falou, não, vou botar a Não. mão no bisturi aqui. não. Apesar de eu gostar. Você acha legal? Acho muito legal. Hoje em dia eu falo, puta, acho que eu quero aprender a operar. Eu não sei se estou meio velho pra isso já ou não. Cara, se você fizer assim com a mão, tiver tremendo, esquece. É, não dá mais. Até por enquanto tá bom, ó. Tá bom, então tá bom. Então dá ainda, mano. Eu vou te colocar a fazer umas Eu castrações. gosto, eu gosto. O que eu chego perto de operar hoje em dia é fazer biópsia cutânea, biópsia de nariz. Sim. E faço muita criocirurgia também. Que não envolve bisturi, mas chama Nem sangue, né? Mas chama cirurgia. Nem Ah, sangue. sangra um pouco, né? Se tiver O muito último inflamado. podcast eu entendi sobre cirurgia, radiocirurgia. Nunca soube que era. Achava que era uma cirurgia com a radioterapia. E não, é uma ação da rádio no local ali, não tem nada de cirurgia. Mas né? assim, com bisturi, máximo é uma coisinha pequena ali, local. E Sempre coisa de pele, né? se começar a dar ruim, eu tenho que chamar um cirurgião. Ah, mas é bom, o cirurgião tá ali do lado sempre, né? Dando risada. Um complementa o outro. E a tua esposa é veterinária também. A Maria é veterinária. Ela não quis fazer cirurgia. Não quis fazer cirurgia. Ela foi para a clínica geral. Também, igual você, mesma coisa. Era uma ótima clínica geral. E há alguns anos ela acabou indo para um processo seletivo de uma multinacional e está lá até hoje. Ah, que legal, ela mudou. Você conheceu ela clinicando? Sim, É, lá em Osasco. exato. Sim, sim, sim. Eu atendi a dermato lá. Que legal, Ela ela tá aqui em na clínica multinacional geral, agora. ela tá. É bom que ela vai ganhar dinheiro, você fica em casa, tranquila. Cuida Ah, do filho, tá bom. Isso, se for isso, tá ótimo. bom, né? Tá ótimo. Não vou achar nada ruim. Não, tá Vou bom. atender por hobby. É, então, a gente faz, atende os vizinhos, né? É isso, os amigos. Pega umas pombas na rua que estão morrendo pra poder salvar. Me fala um pouco aí. Daí você se formou, você falou assim, vou fazer residência. Como é que foi esse processo? Aí eu me formei, não entrei na residência direto, que na época era uma coisa meio surreal conseguir. Tá, E tava eu, fora. eu seguia a maioria, não conseguia entrar direto. É, eu não fiz residência também. E nesse ano, acabei entrando na residência depois de um ano de formado. Durante esse ano que eu estava formado e ainda não estava na residência, eu fiz uma pós em clínica geral. Ah, você já saiu e foi estudar. Já continuei estudando. Mas não foi trabalhar, assim, nesse primeiro ano. E já fui dar plantão. Fazer Então, alguns... plantonista de noturno. Você fez plantão noturno? Né? Quando você se forma... Eu fazia tudo. Antigamente, né? Não Hoje sei. mudou um pouco. Não sei. Eu fiz muito Eu plantão fiz muito noturno. também. Eu lembro que eu entrei numa clínica sexta-feira à noite e saí domingo à noite. Então rodava, né? E atendia. Eu lembro que o primeiro caso que eu atendi nessa clínica, tinha 2 meses de formado. Foi uma picada de cobra. Ai, você sabe que eu lembro disso? Cara, foi uma picada de Tua cobra. mãe me contou. Foi uma coisa que assim... O Maurício pegou uma picada de jararaca. Picada de Era um cobra. labrador, não era? Era, lá em Barueri. Eu lembro disso aí, essa história. E aí nesse ano eu fui trabalhar. Sim. Eu acho que a prática complementa fundamental. total a teoria. Então acho que eu queria pôr a mão na massa mesmo. Fiz muito tempo de estágio no hospital universitário, então eu não me sentia seguro, que é uma coisa normal do recém-formado, mas acho que eu queria ir atrás e melhorar. Sim. Então eu lembro que eu atendia uma coisa relativamente simples, e aí depois que eu liberava o paciente, a clínica que eu atendia não tinha uma rotatividade assim gigantesca.
Tá. eu ia lá e pegava um livro de clínica e estudava tudo sobre o tema. Legal. Para saber se eu fiz certo, se eu não fiz certo, que exame que mais eu poderia pedir no retorno ou não. E aí eu fui... É que hoje, na era digital, acabaram os livros, né? Não existe mais livro. eu ainda consulto uns... Você consulta os livros? Hoje mesmo eu tava conversando com a Ju, minha sócia, conhece bem a Ju. E a gente foi fazer uma enucleação junto, eu fui fazer uma cirurgia, que é tranquila, né? Uma cirurgia, e ela tava bloqueando. Aí eu olhei do lado assim, ela tava com um livro de bloqueio, cara, bonitinho, todos os ângulos certinho de ela entrar. Hoje é raro ver isso, ainda gosto né? de um livro. Aí eu curto, eu gosto do cheiro do livro. O cheiro do papel, aquela coisa impressão de nova, né? Fazer assim com a mão, assim, então, olhar, marcar a página. Dobra, eu fico puto quando fazem isso nos meus livros, né? Aí eu fiquei esse ano, então, dando plantão, fazendo pós. E aí eu já comecei a ir um pouco para dermato, porque na época quem foi meu professor de dermato na universidade foi o professor Ronaldo Lucas. Ah, você teve aula com o Ronaldo Lucas. Você é pupila, então, eu tenho muito a agradecer a ele pelo Legal. pouco que eu sei hoje e muitas portas ele me abriu também. Legal. Então eu ia para a faculdade, ainda mesmo formado, ia lá 1 ou 2 vezes por semana para acompanhar a rotina de dermato do hospital universitário. Unisa. Isso. Tá. Então dava plantão, fazia pós e acompanhava a rotina de dermato com o professor Ronaldo. Legal. Então acho que eu acabei indo para dermato mais ou menos nessa fase aí, de 1 ano de formado. Aí entrei na residência. No ano seguinte já? No ano residência seguinte, lá mesmo, lá não na Unisa. Então 2 anos de muito trabalho. A residência é legal, né? Muito. Pega muita prática. Lá eles têm residência em clínica médica? Clínica médica, cirurgia, anestésio, imagem, laboratório. Até hoje, assim? Até hoje. Legal. Até hoje. Então, muitos profissionais hoje em dia super muito conhecidos, bons, renomados e bons foram residentes lá da faculdade. Legal. Então, é um orgulho muito grande para mim fazer parte aí desse grupo seleto. Esse grupo seleto de veterinários de São Paulo. E aí, terminou a residência. Eu trabalhei 3 meses num hospital e recebi o convite para voltar para a universidade para trabalhar como veterinário contratado. Ah, que legal. Então fui aí Você aluno, já virou CLT, assim? Não, fui aluno, residente e depois fui funcionário da universidade. Por quanto tempo você ficou lá? Trabalhei na universidade acho que por 5 ou 6 anos. Que legal, um tempo bom. Então eu ficava lá na clínica médica. E já na área de dermato ou não? Não, eu atendia a clínica geral. Tudo? Clínica geral acho que é a base para tudo, né? E acho que hoje em dia é o que está faltando no mercado. São pessoas que entendam muito de clínica. Acho que depois de você ser um ótimo clínico geral, que aí você vai para uma especialidade, né? A própria semiologia hoje, né? Cara... Semiologia, fisiologia... Fisiologia, anatomia... Então, na faculdade, eu tocava o serviço de clínica geral. E tocava com a mão na massa, né? Ficava com os residentes, com os alunos, que é uma coisa que eu sempre gostei bastante. Depois de, acho que uns 5 anos que eu estava na faculdade, recebi um convite para o projeto de expansão do Pet Care, na época. Você já trabalhava lá, não? Fazia plantão? Não. Na verdade, quem me indicou foi um outro professor da faculdade, o professor Wagner Sato. Sim, o Wagner, sim. Ele acabou me indicando e neurologista, né? Acabou não dando certo. E aí no ano seguinte o Pet Care foi abrir o 3º hospital. Eu recebi um convite para ser coordenador lá de uma das unidades, que ia começar do zero, e acabei... Foi do Ibirapuera. Ibirapuera, eu lembro disso que você tava indo aí acabei me desligando da faculdade. Chorei pra caramba. É mesmo? Eu amava ficar na faculdade. Tenho muitos amigos que eu construí mas lá. é uma fase da vida, né? De evolução. Foi começo, meio e fim. E lá você coordenava a unidade mesmo inteira? Tanto a parte técnica quanto a parte operacional. Eu e mais um veterinário. Caramba. Aí fiquei por alguns anos lá e aí já atendia dermato, né? Você fez a pós em dermato aonde? Na verdade, eu fiz não fiz pós em dermato. Ah, não. Não. Como? Por isso que hoje... me explique então como é que tá essa questão da nomenclatura. Então eu não posso me considerar dermatologista. Para você ser um dermatologista reconhecido pelo Conselho Federal, agora há alguns anos tem uma prova de titulação.
Ah, entendi. Que não é igual a prova de título de cirurgia, No colégio anestesia. exato, Cirurgia, de cirurgia, de anestesia. Sim, ortopedia e etc. de ortopedia eu acho que não tem ainda, mas de cirurgia tem. Cirurgia anestesia. Então, por isso que a nomenclatura correta é dermatólogo ou veterinário Então, mas essa galera que se forma aí em pós em dermatologia, especializado em dermatologia, especializado? não são dermatologistas. Então, você pode ser especializado em dermatologia, mas não ser dermatologista. Enfim. Mas eu quis te perguntar isso pelo seguinte, a gente tá vendo aí um movimento econômico dos convênios, né? Os convênios estavam filiando as clínicas e tal, e na unidade 2 que a gente é filiado a um dos convênios, um plano de saúde, porque a gente queria movimentar algumas áreas que a gente não conseguia movimentar na nossa rotina. Falei, legal, vamos lá, a Ju que foi atrás, tal, correu. E uma das coisas que o convênio pede para poder cadastrar o serviço é um título. E aí eu fico em dúvida, se o cara faz uma pós-graduação online... Acho que Eles já aceitam, né? Já aceitam. Então não precisa ser do colégio. Não precisa ser pelo conselho. Entendi. Dermatologista fez a prova do título. Entendi. Então eles já aceitam. Então aí nessa época eu já atendia dermato. Na época da faculdade, quando eu era veterinário contratado da Unisa, eu já comecei a atender dermato. Alguns locais, o próprio professor Ronaldo acabou me indicando, outros, um vai falando para o outro, as portas vão se abrindo. E aí eu te encontrava lá em Osasco, no Cães e Gatos. Que eu ia operar. Eu era veterinário contratado da faculdade, trabalhava das 8 às 5. 5 horas saía da extremo Zona Sul, que a Unisa é longe. Para a Zona Oeste de São Paulo e Osasco. Ia para o extremo Zona Oeste e Osasco. Aí atendia lá das 7 às 11 da noite. Que nem tem trânsito, né? Quase nada. Boa, é tranquilo. Várias vezes já dormi na Marginal, no começo da Castelo, assim, já dava uma pescada. Cara, eu já fui de moto, quase fui assaltado. Entrei em engavetamento. Uma vez indo operar, me destruíram minha caminhonete. Eu acho que no começo, quando você quer fazer... Faz tudo, né? Quando você quer fazer seu nome e pegar a experiência, você tem que abraçar... O mundo, né? Deus e o mundo. É a oportunidade que aparece. Exatamente. E aí atendi dermato muitos anos, lá no Cães e Gatos. Sim. E depois acabei indo pro Pet Care. Fiquei no Pet Care por acho que 5 anos, mais ou menos. Atendi a clínica geral, atendi a dermato. Só para a unidade lá do Ibirapuera. Só para a unidade do Ibirapuera. E aí senti um pouco de falta aí do contato acadêmico, do hospital universitário. E aí acabei saindo da parte de coordenação, da clínica geral, fiquei só no serviço de dermato e acabei indo para Embi Morumbi. Lá fui veterinário. Que é mais perto, né? Não, porque aí quando eu morava na Zona Sul, quando eu morava na Zona Oeste, eu trabalhava na Zona Sul. Quando eu mudei para a Zona Sul, no Morumbi, eu fui trabalhar na Zona Leste. Puta, é fácil, né? Então eu saía do Morumbi e ia para Moca, todo dia, à tarde, né? Ficava das 2 da tarde até as 10 da noite na faculdade e de manhã tocava dermato. Caramba. Então era uma rotina pesada. De manhã só dermato e à tarde na clínica geral da faculdade atendia de tudo. Eu nunca consegui, não quero sair da clínica geral. Apesar de eu amar a dermato, eu também amo a clínica geral. E você pensa em fazer o título lá de dermatologia? Sim, o que você vê? Você acha legal? Acho legal porque você acaba validando pessoas competentes e que já estão no mercado. Né? Já estão no mercado. Nesse meio tempo, eu andei ensaiando o meu mestrado no Hospital das Clínicas. Ah, você está tentando lá? O professor Fábio. Na verdade, fui por um tempo. O professor Fábio me abriu portas dentro do HC. Que legal. E eu ficava lá no laboratório de alergia e de imuno. Ah, isso é muito legal, né? Muito legal. A gente fez alguns pilotos. Uns 3 pilotos que não deram certo. Ia macerar pelo e fazer um xarope de pelo e testar X, Y, Z. E acabou que não deu certo. Depois a gente ia testar um aspirador de pó e aspirar os bichos e avaliar, cão e gato e avaliar alérgeno de superfície. Pô, interessante, mas é interessante. Tivemos vários pilotos que acabou não dando certo e acho que a rotina também vai te engolindo, né? A necessidade de ter uma rotina, vou dizer assim, mais produtiva no quesito financeiro. Exatamente. Porque a gente vai ficando velho, né? E você fala assim, peraí, preciso comprar minha casa, preciso comprar meu carro. Exato. Né? Você já teve filho, e aí o buraco só vai abaixando, né? Só vai afundando. Eu lembro até hoje que eu estava prestes a casar. Isso foi em 2013.
O professor Fábio me ligou e falou: Maurício, eu queria que você fosse encontrar um cara e conversar com ele, tem uma proposta para fazer e não sei o quê. E eu lembro até hoje, eu dei plantão, foi num domingo. Dei plantão 12 horas num domingo. Putz. Saí do plantão, fui encontrar o cara em Moema. E ele trabalhava na Universidade de Nottingham. Ó, que legal. E aí ele falou assim: Maurício, não quer ir fazer uma pós-graduação lá? Morar dentro da universidade? Puta, é bonito o E era Nottingham. uma das coisas que eu sempre Eu sonhei. morei, fiquei um mês em Nottingham. Ah, sabia? Cidade do Robin Hood. Fui no pub mais antigo do mundo. Foi uma das coisas que eu sempre sonhei, assim, fazer uma pós, poxa, em outro país ainda. E aí eu, tipo, já tava com o meu casamento pago. Sim, e quando convenci a Tudo. Mari pra ir junto, Não né? tinha como, né? Aí eu virei e falei: professor, olha, é um sonho, assim, seria pra mim uma coisa, assim, inacreditável, mas assim, eu vou casar daqui 4 meses, eu não consigo ir agora. Se eu puder ir daqui 1 ano e voltar a se falar daqui 1 ano, quem sabe eu vou. E aí acabou que é aquilo, né? Vai Casar, rotina. E Emenda, trabalho com outras coisas. acabei não indo. E aí então voltando, fiquei na Embi Morumbi por alguns anos. Acabei saindo agora em 2023. Minha rotina de dermato já estava bem consolidada, bem Sim, grande. sim. Tive a Isabela, né, minha filha, pequena, e saía de lá muito tarde. É uma fase importante estar próximo, né? Exato. E eu Sim. acho que foi o que você falou. São ciclos, Lógico, né? sim. Então aí acabei saindo da universidade, tocando só a dermato e um pouco de meus clientes de clínica geral, antigos. Que é gostoso também, Muito. né? Eu acho assim, legal. Quando você vai atender clínica geral, por exemplo, quando eu atendia com você lá na Nato, Sim, eu não posso entrar muito na clínica geral, tem que saber o meu deixar espaço. o pé só ali na dermato. Eu tenho que saber o meu espaço. Meu espaço ali é a dermato, é claro. Posso dar uma sugestão de clínica geral, fazer uma ponte com o clínico geral. Isso em muitos lugares que eu atendo hoje em dia, eu não tô lá para fazer clínica A geral. parte endócrina, né? É muito forte também, né? Exato. E eu Junto fiz com muitos isso. anos, assim, acompanhei muitos anos a rotina de endócrino. Porque muitas dermatoses têm um fundo endócrino, Sim, né? muito. Então, eu nunca me consegui sair da clínica geral e nem quero, né? Porque eu acho que a clínica geral é a base de tudo. E aí, em setembro, saí da faculdade em maio. Quando foi em setembro, eu recebi um convite para coordenar um hospital novo, que é o Amar Vets. Que abriu, né? Você falou, Abriu em agora. Moema. Então lá eu coordeno a clínica geral e toco também o serviço de dermatologia. Então eu sempre tô aí na dermatologia e na clínica geral. E o lado empreendedor vai surgir em algum momento de falar, Cara, vou... O que você acha? Ó, Que você- Rê, Eu sofro, né? A gente divide dores às vezes. falar né? Rê, pessoal, pra Rê mim, porque pra mim é eu era difícil, Rê, viu? Doutor, o Boca. É o Boca pra é o mim. Boca. Porque na escola tinha o Boquinha. Boquinha, que era o Betinho, O Betinho, que hoje é o Osso Boca. o Osso Boca, o Boca, que era o Renato, e o Bocão, que era o mais Fernando. velho. Foi E não no tanto da escola, era do judô. Mas você sabe que em casa, meu pai era Boca no trabalho também, né? Às vezes ligavam em casa e falavam assim... "Por favor, Eu lembro dessa história. Por favor, o Boca. Qual... Qual deles? São 4, né? Exatamente. 4 Boca. Então a gente fazia judô juntos, né? Todos. Nossa, Então, lembro que bagunça que era. E aí também começou o Flock, tinha o Flocão, Floquinho e que era o o Flock. Bruno, meu irmão mais velho, e o Floquinho, que era eu. Então se eu às vezes falar Boca, é o Renato, tá? E eu chamar de Floquinho, Exatamente, é mais fácil. É mais fácil. mas até hoje a gente vai se referenciar a vocês, é o Exato. Floquinho. Ah, e o Boca? Mas alguém te chama de Floquinho, fora essa patota assim, não? Não, só o pessoal do judô. Só do judô. Só. Só do judô. Flock chamam. Flock É o me Flock. chamam, em vários lugares. O Naka é o Floquinho. Não, É. Floquinho. Ou o Naka fala mal. É o mal. O Naka fala mal ainda. Sim. Mas assim, você, seu irmão, seus primos, né? O Floquinho. E aí, agora então eu tô tocando O serviço lá do Amaro. o serviço do Me conta um Amarvetes. pouco, como é que é o hospital? É grande? É um É hospital... um hospital de ponta, né? Super grande, temos todas as especialidades. Que legal. Você Você falou tomografia tomografia, também. internação, UTI, ventilação. Então é um Puta, animal. desafio grande. Sim. E eu continuo
também tocando o serviço de dermatologia em vários outros hospitais também. Então, eu te perguntei da área empreendedora. Você, como verdade. coordenador, existe uma questão assim que você precisa ser um pouco gestor. Bastante. E nesse seu modelo de gestor, você chegou aí atrás de algum curso ou veio naturalmente pela tua carreira? Você já pensou em fazer uma pós-graduação em administração de hospital? Já pensei várias vezes em fazer administração hospitalar ou curso de gestão de pessoas, porque Sim. hoje em dia não basta você ser um veterinário, né? Você como proprietário e como empresário sabe disso. Você tem que fazer gestão de pessoas. Então penso muito nisso, falta um pouco de tempo, mas acho que a carreira acabou me obrigando a aprender na raça. Gerir pessoas. Exatamente, porque quando eu fui para o Pet Care, eu já fui para gerir pessoas e uma unidade. Sim. Quando eu era veterinário contratado da faculdade, além de atender, eu também tinha que gerir pessoas, que os residentes e os estagiários respondiam a mim. Legal. Então, acabou indo. Acho Foi que você o aprende... mercado que te reconheceu assim, ó, esse cara sabe gerir pessoas. Você aprende na dor. E aí, você curte esse processo de gerir pessoas? É legal? Eu gosto bastante, mas sinto falta, às vezes, por exemplo, de colocar a mão na massa e atender, e por isso que eu nunca deixei de atender em outros locais, porque nesses outros locais eu faço a minha gestão. Você faz a gestão do Maurício. A gestão do Maurício. Como clínico. Exatamente. Então, eu acho que essa parte de empreendedorismo, eu não tenho um local físico meu, mas eu tenho que gerir a minha agenda. A sua carreira. Eu tenho que, exatamente. Tenho que fazer a parte financeira. Lógico. Minha gestão de tempo, minhas férias. Então, é um empreendedorismo meio autônomo, não sei se pode dizer isso. Sim, é obrigatório. Você quer ser veterinário hoje, você quer trabalhar em vários lugares, é um dos pré-requisitos. Você vai ter que ser empreendedor do seu tempo. Exatamente. E é uma das tempo coisas é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. E é uma das coisas que a gente discute muito em equipe hoje, porque assim, a maioria das pessoas quando vão para... eu quero atuar como técnico em anestesia. O cara acha que ele vai ser só anestesista. E não é, o cara precisa saber gerir a carreira dele, estudar, saber o valor que ele tem no processo, saber quantas horas ele tem que trabalhar por dia para não morrer, né? Porque a gente às vezes vai entrando 12, você acaba implodindo, né? Exato. Então a gente tem o veterinário hoje e eu acho que muitos outros profissionais autônomos que eles têm que aprender um pouco de gestão pessoal, gestão de negócio mesmo. Porque tudo é um negócio. Exatamente. Né? Tudo é um negócio. Por trás de tudo é um negócio. É um negócio, você tem que saber. Né? Isso eu acho que é uma coisa que eu não sei se naturalmente, mas foi uma coisa que para mim foi fácil, assim. Você conseguiu levar. Eu sei que eu preciso entregar o melhor da parte técnica, oferecer o melhor para o meu cliente, para o meu paciente, e que eles vão pagar por isso. Lógico. E não é, eu sempre falo, ganhar dinheiro não é vergonhoso. Não é um vergonhoso, não é um pecado. Desde que você faça isso com ética, com respeito, entregando o melhor, é uma coisa que é natural, né? Eu vejo assim, muita gente tem um pouco de vergonha, às vezes, de ganhar dinheiro ou de cobrar, né? E o que eu tento ensinar você tem que saber o valor que você tem naquilo que você faz. Porque tem muita gente que acha que tem um valor acima do que o que é, isso é um problema. E tem muita gente que não sabe o valor que tem. Exatamente. Que também é um problema. Então é importante você entender esse valor. E para isso você tem que estar aberto, você tem que ouvir as pessoas, saber como que você está mudando a vida das pessoas, como que você está atuando, impactando na saúde única, né? A saúde familiar. E a gente sempre pega nesse pé, porque o veterinário não atua só na saúde do cachorro, ele atua hoje na saúde da família inteira. Você como dermatólogo... É isso? Errei? Dermatólogo. Muitas vezes você tem ali uma zoonose, você tem um problema doméstico, né? Que você precisa atuar, um fungo, sei lá. Uma vez eu peguei, cara, isso foi meio bizarro. Eu peguei uma mulher com sarna. Quer dizer, na verdade eu peguei o cachorro com sarna primeiro, né? Na época que eu tinha um microscópio dentro do consultório. Fui lá, fiz um raspadinho de ouvido, coloquei na lâmina. Mas ainda tem, né? Eu acho que eu tirei, acho que no minha sala eu lembro mais. Quando eu ia atender. E aí eu peguei e vi o ácaro andando assim, cara, ele parecia o Alien, né? Bonito, você pega vivo assim. Aí eu falei pra senhora, olha, senhora, o cachorro tá coçando assim porque ele tá com sarna. A senhora conhece como sarna isso. Aí a primeira pergunta dela foi, passa pra gente? Eu falei, olha, essa aqui sim, passa. Então, peraí, doutora, ela pegou, desabotou a roupa assim. Isso a gente passa direto, cara, né? De repente ela levantou o sutiã assim embaixo aqui do seio dela.
uma senhorinha de uns 60 e tantos anos, tudo vermelho, assim, cheio de bolinha, tudo empipocado. Aí a neta dela, pô, não faz isso. Ela, não, ele é médico, ele sabe o que ele pode ver, eu posso Não, mostrar. A gente que atende dermato, a gente já... Você olha pro gato com preparado. fungo olhando pro rosto do tutor, né? Exatamente. Porque vai ter. E uma das coisas que ajuda bastante a gente é uma boa anamnese. E na própria anamnese da dermato, a gente pergunta, né? Sim. Alguém da família, você por acaso tem alguma lesão no corpo? Porque algumas, não todas as doenças, né, as dermatopatias, podem passar realmente para as pessoas, são zoonoses. Sim. E falando um pouco isso de saúde pública, né, que acho que, Sim. que um veterinário faz parte faz saúde pública. Sim, saúde única, né? Exato. Que a gente fala assim. Foi um dos ganchos que eu acabei indo para a Amazônia. Né? Ah, você fez um programa com uma Eu fiz um trabalho uma ONG, voluntário né? com uma ONG. Que legal. Como é que chama? Brasil por Vidas. Que legal. E aí, como é que foi esse processo? E meu sogro foi é médico, né? Foi fazer endoscopia na Amazônia. Nossa, que legal. Aí um dia eu peguei e falei, putz, quero ir, né? Acho que Quero ajudar. De alguma forma eu consigo agregar aí alguma coisa nessa parte de saúde única, família, pets e Cachorro animais. dentro de casa, gato. E acabei me oferecendo, eles acharam a ideia sensacional e eu e a Mari fomos para um distrito chamado Novo Remanso. Caramba. Quase 12 horas de barco de Manaus. Nossa. E aí? Lá atendemos quase 400 animais em 4 dias. Em 2. Quais são as principais doenças de... Todos. É que eu lembrei que você falou isso, Sim. né? Pulga, carrapato e piolho. Tudo. Todos. Ivermectina a rodo ali, então. Ivermectina acabou no segundo dia, tanto no nosso atendimento quanto no atendimento dos médicos. E aí o pessoal lá da região conseguiu mais pra gente. Então, é uma coisa que vai demais, assim, ivermectina. E aí foi o que a gente falou, né? A gente precisa entender nosso papel na sociedade, né? Lógico. Claro, você fazer um trabalho voluntário é maravilhoso, né? Acho que é melhor para quem ajuda do que para quem é ajudado. Mas você fazer isso cobrando não é vergonhoso, pelo contrário, né? As pessoas são gratas também, Exatamente. né? Eu acho que é tudo uma questão de valorização, mas o trabalho voluntário também, pelo menos a mim, eu fiz muito trabalho voluntário no começo da carreira. Uma que eu tinha como grande objetivo pegar mão de cirurgia, então eu precisava de caso, quanto mais caso eu operasse melhor, principalmente nos 10 primeiros anos da carreira. E outra porque eu vi o resultado acontecendo, eu acabei aprendendo. Era bom para você, para os pets e não perdia nada, né? Você não Exatamente. perde nada. Quando você doa alguma coisa, você não perde nada. Tem muita gente que tem medo, eu vou doar alguma coisa, eu vou perder. Não, você só ganha. Né? É que hoje essa filosofia meio que tá por baixo, né? Todo mundo que já quer... O cara nem sabe operar, mas já quer ir lá cobrando, né? Então é complicado. Quer cobrar antes de operar. Antes de operar, é isso. E o que eu acho que a gente tem um pouco de responsabilidade, assim, na minha geração, na sua também, que eu não vou me dizer que acho que a gente está mais ou menos próximo, é que a gente tem que ensinar isso, né? Ensinar esse processo, mostrar como que é esse processo para poder criar novos profissionais, né? Porque é o que a gente estava falando antes aqui no pré-podcast. Está muito difícil o profissional. Muito. Né? Eu acho que você como gestor, como é que está esse processo aí de mão de obra? O que você recomenda para a molecada que está estudando para conseguir um emprego ou uma empregabilidade, né? Realmente, assim, a mão de obra, acho que na nossa área é difícil, né? É um desafio grande, tanto tecnicamente como pessoas, né? Sim. Não sei se é geracional ou não, mas talvez as pessoas um pouco imediatistas, tanto para atingir objetivo financeiro quanto profissional. Mas, assim... eu acho que não é nem geracional, eu acho que é o momento... Do mundo, né? Do mundo. Exato. Do mundo. A geração que o mundo... Na verdade, como as pessoas vivem hoje, né? Exato. Então, eu acho que, assim, para quem está começando a carreira agora, eu acho que é a primeira coisa ter calma, né? Correr atrás dos seus objetivos, penar, né? Tem que... Vai doer, né? Vai doer, né? Mas eu garanto, aprender na dor é melhor do que aprender no amor, né? Porque você vai fazer calo. Depois, mais pra frente, as coisas vão ser mais fáceis e vão vir naturalmente. Então você vai se estabilizando, né? Você vai conseguindo se encontrar na profissão. Exato. E vai conseguindo se assentar. E eu lembro uma coisa que um professor falou para mim no meu último dia de residência. Ele falava assim, esse grupo que está terminando a residência, vocês são bons.
ele falava assim, e quem é bom, muitas portas vão se abrir. E quem Sim. é bom em um lugar é bom em Qualquer lugar. qualquer lugar. Então é estudar, se dedicar, ralar, penar, formar o calo. Você recebe lá estagiário? Como é que é o teu programa de Agora não, a gente não tem recebido estágio? que é um hospital que está no começo. Sim. Eu aceito estagiário Para dermato? para dermato como autônomo. Legal. Então me acompanha nos hospitais que eu atendo. Passa o dia comigo. Sim. Vou para um lugar, ele vai comigo. Vou para outro hospital, vai comigo. Barão para tomar café, vai tomar café comigo. Fala Vai que é no uma banheiro. mentoria. Mas tem que ser. Tem que ser mentor, né? E a gente conversa Tudo. tudo. Dou sugestões, claro, não sou perfeito e erro também nas decisões. Mas assim, a gente conversa de mercado, de trabalho, oportunidade. Apresento, às vezes, hospitais, e já tiveram estagiários meus que foram contratados depois pelo hospital, depois de formado, ou legal. estagiários meus que foram contratados para serem estagiários de clínicas que foram atender comigo. E eu gosto bastante de ver essa evolução, né? Você pegar uma pessoa ainda sem muita experiência, um pouco crua, e você fazer a pessoa se tornar um bom profissional Inspirar, né? é extremamente gratificante. E acho que esse era o meu um sonho que eu realizei assim muito nas universidades que eu trabalhei com os residentes. Agora você precisa fazer um mestrado para começar a dar aula, tá na hora, né? Cara, você sabe que esse negócio de mestrado hoje tá... pela forma como a gente tem que dirigir a nossa carreira, tá tão difícil fazer pós-graduação. Muito. Tão difícil. Porque assim, o tempo tá limitado. Exato. Se você for pegar o valor que a gente ganha hoje numa consulta perto do que era 20 anos atrás, tá super defasado. Super defasado. Eu lembro, assim, os valores que eu cobrava 10, 15 anos atrás em procedimentos cirúrgicos. Se eu fosse atualizar esses valores hoje, né, assim, pegando carro, pegando alimento, cara, a gente tá defasado, sei lá, uns 30%, 40% assim, de defasagem. Então, ou seja, a gente tem que trabalhar muito mais para ganhar a vida, né, para ganhar aquele valor. E isso faz com que a gente diminua o nosso tempo de estudo. É difícil estudar, é difícil parar para estudar. Mas mesmo assim tem que fazer. E você gosta da aula? Estudar não pode parar nunca, né? Essa esquece. é verdade. O Bruno veio aqui, foi uma das frases mais legais. Se parou um ano, ficou para trás. Exatamente. Assim, nossa área é muito dinâmica, né? Muito dinâmica, muito dinâmica. O Tem que veterinário ficar não para. antenado em publicação científica. E hoje em dia, você adquirir informação é muito fácil, né? Do que antigamente. Eu acho que você acessar a informação é muito Exato. fácil. Você entra num PubMed da vida e você tem trabalho, você consegue se atualizar muito bem, né? Muito bem. Então, assim, quem não se atualiza não tem desculpa, né? Porque... É que na cabeça dos alunos hoje a atualização é uma pós-graduação, né? Eu quero me atualizar. Vai acabar, né? São 2 anos de pós, 1 ano, você vai ter que continuar estudando. Tem que continuar estudando. Eu acho que o grande segredo da pós é o pulo do gato. Vai te contar aquilo que nenhum livro te conta. Aquele macete, né? Exatamente. Sei lá, você que opera a coluna. Sim. Se for ler lá, um livro de cirurgia de coluna, vai ter coisa ali na pós-graduação que você vai contar que o livro não te conta. Tem umas coisas que são engraçadas, assim. Eu li o livro, descobri a técnica, aí ia fazer a técnica. Aí passava lá, tipo, 1, 2, 3 anos, eu voltava pro livro. Pra mim, ler a mesma coisa, depois de 2, 3 anos de experiência fazendo o negócio, era totalmente diferente. Tinha informação ali que eu não conseguia tirar dali, Exato. Porque eu não tinha experiência. Exatamente. Então tem gente que fala assim, você já leu uma vez Teresa Fosso? Já li. Já li praticamente o livro inteiro, algumas vezes. Lê de novo depois de 10, 20 anos. Lê de novo depois de 10, Exato. 20 anos. Depois de vários casos que você pegou. Cara, você ganha um monte de experiência. Então é o mesmo livro, é a mesma coisa que tá marcada lá do mesmo jeito. Tem coisa que você passou e falou, isso aqui eu não vou nem ler, porque isso aqui eu não vou usar nunca. Não. Aí depois você volta e fala, caramba, aquele dia que eu passei, olha, eu tinha perrengue nisso, ó, tava aqui no livro. Tava no livro. E técnicas assim que eu falo, nossa, isso aqui deve... Não, ela descreveu já. Então assim, tem umas coisas que a gente tem o hábito de estudar aquilo que a gente precisa, muito pelo momento, né? E não adianta, o livro ele sempre tem uma informação, principalmente esses compêndios, né?
O Ettinger, por exemplo. Você deve gostar, aquela Ettinger Bíblia. e o Nelson Couto Nelson Couto, andava no banco do meu carro. Então, e o meu tá tudo lascado lá. Eu tinha um que eu gostava muito, chamava 5 Minutes. Não sei se você chegou a usar o 5 Minutes. Sim. Cara, eu andava com aquele livro pra tudo, principalmente quando eu comecei o consultório, assim. Eu tinha uma demanda de muito caso, eu me sentia muito responsável. Cara, eu chegava em casa e lia. Então eu vejo hoje o jovem assim, pô, o cara quer resolver a dor dele se inscrevendo numa pós. Pega o livro, vai ler um pouco, você vai ver que já traz um monte de informação e depois que você fizer a pós, você vai ter que voltar no livro, vai ter que ler de novo. Informação demais nunca é de menos, né? Nunca é de menos, sempre nunca falo. É de menos. É que nem raspado. Raspado demais nunca é de menos. Isso pra você, eu nunca faço raspado na minha vida. Raspado demais nunca é de menos. Raspa 1, 2, 3 vezes, porque se você não raspar e for Demodex, você tá comendo bola. Então e aí? Me é fala... uma frase isso, raspado demais nunca é de menos. Você falou um tema importante pra mim. Mudou muita coisa na dermatologia. Demodex foi uma delas, né? Eu sou da época que se eutanasiava cachorro com Demodex. Hoje em dia você nem atende praticamente tanta sarna demodésica, porque depois da invenção das isoxazolinas, sim, né? As isoxazolinas previnem pulga, carrapato e tratam também a sarna demodésica. Então as pessoas estão dando o grupo das isoxazolinas para prevenir pulga e carrapato, e os cães que têm sarna demodésica, escabiose, já estão sendo tratados de tabela. Então eu brinco com as empresas, né? As empresas me visitam muito, a gente faz algumas coisas, umas parcerias. Sim. Que elas deveriam me dar uma mesada. Né? Porque eles tiraram muitas consultas minhas. Então você ganhava dinheiro com isso. Exato, e era dinheiro fácil, que era só raspado demais, nunca é de menos. Raspava, olhava no microscópio e pronto. Você chegou a usar o Sidectin, aquele muito, de boi? Muito. Eu tinha protocolo de fazer Sidectin oral. É isso. Aí comprava lá o frasco azul, né? Puxava as seringuinhas, passava o esparadrapo e fala, terça e quinta você vai lá. Né? Acabou. Hoje em dia não se usa mais, né? Acabou. Ivermectina, para falar que não usa mais, eu usei agora recentemente, assim. Mas muito difícil. Pouco, né? Muito pouco. Muito difícil. Então, depois das isoxazolinas, acabou o sarna. Os residentes da universidade, os meus estagiários hoje em dia, a maior parte deles nunca viu sarna demodésica. E não vai ver, pelo visto, né? Vai ser uma coisa meio... Claro, depende um pouco também da região que você atende, né? Sim, porque é um produto caro, né? É um produto caro. Então, em áreas mais humildes, sim. Que as pessoas não usam esse grupo de medicação, você acaba vendo. E acho que São Paulo é muito grande, né? Sim, então, a periferia, né? Eu atendo em locais que dificilmente eu vou ver uma pulga e em animais que eu ainda... Vê muito, né? Infestação de pulga. E pensando nessa medicação, só uma dúvida que eu tenho. Você falou que ela é contra carrapato, né? Ela atua bem Ela chega a matar o carrapato após a picada? Ou ela serve como um repelente, assim, o carrapato não pica? Como que funciona? Todas essas medicações, o carrapato precisa picar. Ele pica, suga e morre intoxicado, vamos dizer assim, tá? Entendi. A gente fala intoxicado, mas... Não, porque me perguntam muito isso, e eu, como faz muito tempo que eu não estudo, eu falei, eu não sei, preciso perguntar pra alguém, mas enfim, eu imaginava que picava. Mas pra passar uma doença, vamos dizer assim, né? Erliquiose, babésia, que o pessoal chama de doença do carrapato, ou as alergias, tem que ser várias picadas. Você acha que uma só, duas não... Não. Então, por isso que o pessoal e os próprios tutores perguntam, né? Sim. Mas se o carrapato tem que picar para morrer, ele não vai ficar doente? Né? Então, era uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu acho que muita gente tem essa dúvida. Alguns produtos têm ação de repelência também. Mas a gente está falando de mosquito. Aquela coleira de contato, né? Tem muito cliente que usa as duas coisas. Usa uma medicação oral, ou essas mais modernas, e usa uma coleira também. Exato. A gente chama isso de dupla proteção. E funciona melhor ainda. Muito bem. Então, por exemplo, eu recomendo isso muito para os animais, para os pets, que vão para a área endêmica, principalmente de leishmaniose e girofilariose. Então, você deixa a coleira, né? Apesar de ninguém aqui ter patrocínio, mas... Mas eu falo mesmo. Eu uso muito a Seresto. Sim, eu acho que é a mais atual, né? Exato. Que ela dura 8 meses. Sim. E dura mesmo, você acha que... Dura.
Eu geralmente, assim, se o desafio é muito grande, Troca eu nessa. troco com 6. Legal. Mas assim, prefiro pecar por excesso. Entendi. E associo ou medicação oral ou uma pipeta. Então, por exemplo, no meu cachorro, eu vou muito pra praia. Sim. Na São região... Sebastião tem, né? Sebastião tem giro e leixe. Então nele ele fica de seresto o tempo inteiro. E quando eu vou pra praia, eu coloco uma pipeta. Uma pipeta. Então eu tenho dupla proteção. Pra ter ação da ivermectina, não. Não, Depende da pipeta pipeta que você usa. Tem pipeta com princípio, com Abamectina, outros. acho que era a Revolution, né? Então, selamectina. Selamectina. Isso. Então, aí depende de cada De coleira. cada coleira. Então, é bem seguro para os animais. Tem muita gente que tem dúvida disso. Não tem um cheiro, né? O pessoal É não gosta, às seguro. vezes, da coleira, porque dá cheiro forte. Tem criança em Teve casa. uma que veio uma vez... Cheiro de veneno. Cheiro de veneno, é. Eu não lembro A o nome Seresto, agora. que é o que eu recomendo, ela não tem Tinha cheiro aquela nenhum. Excalibur, eu lembro da Excalibur também bastante. não tem cheiro, Não. Mas acho Então que são bem seguras, Ah. tanto para os pets quanto para as pessoas terem Contato. Terem contato. E Mas, pode assim, lavar, pode dar banho. pode, mas eu geralmente indico tirar na hora do banho e depois Põe de colocar volta. em seguida. Não pode ficar muito larga, né? Porque ela tem que estar em Da contato pele com o tem que pelo, ficar né? em contato com a pele para ela passar ali o princípio ativo para a corrente sanguínea. Entendi. Então, acho que a dermato, não só a dermato, né? A medicina, Resolveu muito, né? a medicina veterinária evoluiu muito, né? Eu lembro que... Até na área das verminoses, né? Isso aí Exato. ajudou muito. eu lembro que uma vez a gente mandou um paciente, quando era veterinário contratado da Unisa, sei lá, 15 anos atrás, para fazer uma ressonância. Ah, Para fazer a ressonância, a moça levou o cachorro para o Rio de Janeiro. nossa. Sim, era O difícil, cachorro né? ficou num hotel de madrugada, passavam para pegar o cachorro e não sabiam para onde ia. A mulher ficava no hotel. Levava o cachorro para algum lugar e trazia de novo para ela às 6 da manhã. Ah, foi assim. Foi numa ressonância Assim, humana, Com provavelmente, né? certeza. Então, o veterinário evoluiu demais, né? Mudou Graças totalmente. a Deus, né? E tem projetos de continuar evoluindo. Com assim. certeza absoluta. Na área de fungos de pele, mudou alguma coisa? Ou tá mais ou menos no itraconazol, fluconazol? A mesma Mudou coisa? muito. Tá a mesma história. Itraconazol a gente usa muito, continua. cetoconazol, miconazol tópico. Então, claro, sempre tem algumas mudanças e acho que o que a gente segue no nosso dia a dia são os guidelines, né? Você tem sempre um guideline atual. Tem um guideline atual, Do claro. ano. Falta guideline para muita coisa, mas tem guideline para muita coisa também. Sim. Então a gente tem consenso de dermatite atópica, a gente tem consenso de dermatofitose, consenso de sarna demodécica. Já tá tudo mapeado, não E precisa... aí você segue o guideline, né? Legal. E hoje em dia eu acho que nós, veterinários, somos muito cobrados por isso, né? Sim. Porque às vezes a gente já atende tutores que já chegam com essa informação. Sim, Já vem chegam com- eles e já leram o guideline. Se você não leu o guideline, Você tá desatualizado. e o próprio estagiário também. Então, assim, eu acho que os guidelines são Fundamental. né? a guia para o que você a E pra base do que tudo, você vai né? fazer Você no pode dia a pensar até dia. na oncologia, qualquer área. Qualquer área. Hoje eu O estava guideline é lendo um fundamental. guideline de incontinência urinária. Que legal. Então, poxa, Atualizações, né? tem informação para dar e vender, né? E coisas novas, atuais. Guideline, aquele VetSmart, acho que não tem guideline, né? Ele é só um... Acho que ele não tem... Acho que não. Não, né? Realmente, Antigamente o guideline que eu pegava era livreto, assim, era um dia impresso. online você pega Existe online. PubMed, onde tem tudo. Tudo. Que legal. E ia te perguntar uma coisa, cara. Questão das alergias atópicas, a imunologia. Como é que tá essa questão de evolução da parte imunológica? Assim, o atópico Continua do mesmo jeito? continua do mesmo jeito, Se tá mas tomando assim, meticortem, tira. Se não tá, põe meticortem. Não, tô brincando. mais ou menos isso. É aquele ditado, né? Não sabe o que tem, dá meticortem. Então, É. tinha isso, né? Assim, a gente... A Nossa, gente teve uma leva muito grande de pacientes com endocrinopatia, o Cushing, né, que a gente chama, síndrome de Cushing, por causa do uso excessivo de corticoide. corticóide. Hoje eu vejo assim, tem esses corticóides de depósito, né, que o pessoal tá usando. Depomedrol. É o Depomedrol, mas tem a... Como é que é o nome? Eu falei hoje com a Jo. Talazina?
tartalazina, eu esqueci o nome, mas enfim. Tem alguns Tem vários corticoides de de depósito longa que ficam- ação. longa ação. Que chegam a criar sintomatologia mesmo Com certeza, de né? hiperadrena. Assim, quem faz dermato, se falar que não usa corticoide, não faz dermato. Essa é a verdade. Continua assim, então. A gente usa muito corticoide, Tá. porque assim, às vezes para você tirar o paciente de uma crise, o corticoide age muito rápido, é potente. Sim. E eu sou, assim, muito a favor de corticoide, desde que você saiba usar, Sim. né? Então, Um sei lá, uso controlado, né? vamos fazer um exemplo. Ó, o Boca tá tomando aqui uma cervejinha. Sim. Eu tô tomando água. Whisky, né? Mas assim, pô, se tomar uma cervejinha faz mal? Cara, se você tomar uma cerveja esporadicamente, não faz mal. Mas se você tomar muita cerveja todo dia por muito tempo, vai te fazer mal. O corticoide é a mesma coisa que o álcool, vou dizer assim. Se você souber usar, use com moderação. Entendi. Não vai ter problema. Então a gente usa muito corticoide. Orelha, vai muito bem corticoide, as otites, né? Eu tive no otorrino esses dias, eu fiquei surpreso. Porque eu tava com o ouvido meio chiado, ele passei em consulta com o otorrino. Ele olhou e falou, não, você tá com uma inflamaçãozinha da tuba. Não adianta você tomar profenide, cetoprofeno. Uma corticoide. Corticoide. É isso. Eu falei, 20mg prednisona? 20mg, toma 3 dias, acabou. Corticoide vai pra- zerar. Para ouvido, ele falou a Para melhor coisa pele que e tem. ouvido, para nós dermatos, assim, vai muito bem. Vai muito bem. Então, Mas mas tem que saber usar. Tem que saber usar. E você tem que educar o seu cliente que ele não pode ficar usando por conta, porque se usar por conta, vai dar problema. Vai dar problema. Então eu sempre falo, o pessoal já fala, meu Deus, corticoide. Eu falo, calma, corticoide não é esse bicho papão, mas desde que você saiba usar. Mas quando a gente fala em dermatite atópica hoje, Sim. a gente tem várias opções. A gente tem ciclosporina, que é uma medicação bem antiga, Sim. e há coisa de 10 anos você tinha corticoide e ciclosporina só. Teve E a as gente atioprina como para dermatite imunossupressor. atópica, Não. a gente Eu usa sei que pra... ela saiu de mercado, né? Assim, Ainda não- tem. Tem. Imuran. Imburan. Imuran, A gente usa mais Imuran, pra... é verdade, eu cheguei a usar. Para outras doenças autoimunes, assim. Pênfigo, às vezes a gente Sim. usa, mas para dermatite atópica a Não gente usava vai. ou corticoide ou ciclosporina, né? Mas hoje a gente tem oclacitinib, que é Tem o molécula o nova, então. Apoquel, tem molécula nova. E o A gente Cytopoint, tem o o que que é? Cytopoint, que é o Lockvetimab, que é um anticorpo monoclonal contra a interleucina 31, que é um tratamento super moderno, um tratamento... Seria o Librela da dor. Exatamente. Na coceira. No Brasil, atualmente, a gente tem 2 tipos de anticorpos monoclonais. Né? Que legal. Um que é o Cytopoint, que é para dermatite atópica, um inibidor de interleucina 31, que é o que causa coceira, inflamação, Sim. é uma medicação injetável. E o Librela para artrose, né? Que é o inibidor de Muito legal o NGF. Librela, né? Muito legal. Muito legal. Então, a gente fala... 10 anos, não tinha nada disso. Olha como evoluiu. A gente está Muito. usando o biológico, anticorpo monoclonal, que é o... Que em humano não se usa tanto, assim, usa muito pouco. porque o custo é muito alto, né? Sim, São mas pra medicações nós, de Em humano chega, tem medicação. 100, 200 mil reais. Caro, É caríssimo. uma inviável, né? Medicação que você usa com liminar da justiça e etc. Então, a gente chegou, a medicina veterinária chegou. Chegou para chegar, assim, usar biológico Legal, né? é muito legal. E a dermato, graças a Deus, entrou nessa leva aí dos biológicos. Mas tem que saber usar. Não é que assim, qualquer paciente coçando, você vai lá e vai aplicar Cytopoint. Você tem que saber quando usar, quando qual não situação. usar, como não usar. Eu vejo muito que é uma questão de condução do caso, né? Como que você vai empurrando o paciente para chegar... Não, esse paciente realmente ele é atópico, eu já fiz o tratamento A, B e C. Exatamente. Então agora a gente começa a usar o Cytopoint. O Cytopoint, assim, a gente fala, é uma terapia específica. Ele não vai funcionar para outras dermatopatias e nem para outras alergias, por exemplo. Alergia à pulga. Você não precisa usar Cytopoint. Você tem que controlar a pulga. Né? E quando você chega, por exemplo, numa alergia alimentar, você que conduz também? Você vai mudando a alimentação e tal? Que eu acho que esse é o próximo passo de algum produto para poder... Eu trabalho muito com um nutrólogo. Você tem um nutrólogo junto com você. Então, o que acontece? Hoje em dia, os pets ou comem ração, e a gente tem hoje em dia uma gama aí de rações hipoalergênicas,
Sim. excelentes, né? E há várias opções boas no mercado. E aos pets que comem dieta caseira. Para os pets que comem dieta caseira, quando a gente está fazendo o diagnóstico de alergia alimentar, que são aí 16 semanas, 2 meses, a gente não precisa se preocupar em balancear tanto. Entendi. Mas a partir aí de 3 meses de dieta caseira sem balancear, o pet pode começar a ter algum prejuízo. Entendi. Né? Demora Então eu falo, pouco, então. fez o diagnóstico, vai seguir na dieta caseira, eu vou te encaminhar para um nutrólogo. E aí ele vai balancear direitinho para com que a gente não corra nenhum risco aí de nenhum desbalanceamento, desnutrição e etc. Legal. Pensando na questão do que você estava me falando hoje em relação à carência do mercado, é algo que eu sinto muito, tá? Assim, eu sinto muito na minha rotina. As pessoas, elas querem um bom clínico geral. E aí o bom clínico geral ele tem que saber lidar com as especialidades. E o dermatologista passa um pouco por oftalmologista, né? Porque você tem que... Qualquer tipo de afecção em pálpebras tem que avaliar. A questão dos ouvidos, eu vejo que está muito na mão dos dermatologistas. O cachorro está com um pólipo, vai fazer uma otoscopia. Você já comprou equipamento de otoscopia também? Vai fazer isso aí? Sim, eu tenho assim, uma dica, né? Para quem quer fazer dermato, gaste dinheiro com um bom otoscópio. E assim, ouvido sem otoscópio, você não faz nada. Esquece. Tem que fazer otoscopia em todos os pets. Mas a otoscopia sedada ou não? Não, pode tentar fazer acordado, e muitos deixam fazer acordado. A gente está surfando a onda aí da otoendoscopia, né, da fibrotoscopia, mas você também tem que saber quando indicar. Né? Se você fez uma otoscopia e já conseguiu fazer diagnóstico, você não precisa mandar para oto. Ou você manda para oto para corrigir. Né? É que acho que antigamente, não sei, quando a gente se formou, fazia-se muito mais ablação do que faz hoje em dia. Muito. Eu fiz muita ablação. Hoje em dia... Hoje eu faço muita ablação parcial. Hoje em dia caiu muito. Né? Eu faço muito. Exato. Então tiro pólipo, aeração. Isso. Hoje em dia, a ablação total, a gente, graças à oto, diminuiu muito a incidência. Não só a otoendoscopia, mas aos produtos que tem para tratamento de otite. E eu acho que assim, diagnóstico também. Porque Exato. você consegue hoje pegar um tutor que está lá com uma vestibulopatia, uma otite severa, vai fazer uma ressonância, vai ver se é possível, né, uma tomografia. Exatamente. Então você tem uma imagem muito melhor, você consegue conduzir o caso muito melhor, muito menos invasivo. Então acho que tem que ter um bom otoscópio e, se possível, se tiver um vídeo otoscópio, vai ajudar bastante. Você vai ampliar bastante aí a sua possibilidade tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Porque a fibrotoscopia ela serve tanto para diagnosticar, fazer lavagem, enxergar, né, exatamente o que está acontecendo, e em alguns casos corrigir. Tirar pólipo, tirar tumor, fazer meringotomia, lavagem da bula timpânica. Então é uma boa opção. Claro, o investimento é maior. Lógico. Né? Você vai ter que investir mais. mais. É muito mais caro, né? Exatamente. Mas dermatologista é tudo rico, cara. Dermatologista ganha muito dinheiro, então eles conseguem comprar esses equipamentos. Mais uma pergunta que eu queria te fazer. Patologias da glândula labial é de responsabilidade do dermatólogo ou vai direto para cirurgia? Olha, porque é um assunto que eu vejo que é assim, polêmico, eu opero bastante, mas eu vejo muita gente botando a mão errado e muitas vezes assim, falta um pouco de conhecimento do funcionamento da glândula, inclusive. Exatamente. Eu atendo alguns, como eu ainda atendo bastante até clínica geral, além da dermato, eu acabo, não sei se eu atendo pela dermato ou pelo meu lado clínico. Entendi. Mas ainda atendo bastante. Pensando assim, na raiz do problema, tanto o clínico quanto o dermato podem tocar isso. Sim. Né? E eu jamais vou me esquecer disso. Vou fazer 20 anos de formado agora. Eu indiquei remoção de glândula em uma vez só na minha vida. Pô, então você precisa seguir minha rotina. Isso aí é... Cara, indiquei uma vez só, sabe por quê? Não, mas é difícil. Hoje em dia é difícil ter Eu acho que assim, para indicar tirar a glândula, você já tem que ter tentado um tratamento conservativo 2, 3, 4 vezes. Atendeu, vai tirar a glândula. Eu lembro que quando eu indiquei a cirurgia de retirada de glândula, eu quis ir lá e falei, eu gosto desse lado cirúrgico, falei, vou acompanhar a cirurgia. E achei assim, achei que fosse um bicho de 7 cabeças, assim, eu lembro que o cirurgião
fez assim, super rápido. A gente tem que ter noção ali Sim, de anatômica, anatomia, por causa de inervação ali do Sim, esfíncter do esfíncter anal. externo. Eu lembro que ele entrou com uma pincinha curva ali pelo orifício ali É o ducto da glândula. do ânus, né? E meio que Localizou o ducto. localizou, foi dissecando, tirou e beleza. Ah. Mas eu assim, não tenho muito hábito de indicar cirurgia para retirada de glândula, porque normalmente, os tratamentos conservativos, quando a gente está falando de impactação de glândula, Sim. vai bem, né? Legal. Uma coisa que eu faço muito é lavar a glândula. Então, sondo ali o orifício com um catéter E joga soro. e ele joga e lava o soro. No caso de E infecção. normalmente vai bem. Agora, claro, quando a gente está falando de neoplasia, de glândula, não, aí mudou. aí Não, aí tem é que... outro tem buraco. Que, né? tem que operar. Mas acho que, respondendo a sua pergunta, acho que vai Não ou precisa ser pro dermatologista. clínico geral ou pro dermato. Legal. Mas normalmente acho que vai mais pro clínico geral, viu? Que A não normalmente ser quando chega... fistula. Quando chega fistulada, eu acho que Aí o cara fala, nossa, doutor, eu trouxe pra você avaliar a pele porque tá com um buraco aqui do lado do ânus. E quando você vai ver... tá lá então, a glândula mas fistulada. É raro atender, na dermato atender... Fístula de glândula. É raro. Mal, eu te falei que passava rápido, a gente tá com mais de 1 hora de transmissão. Caramba, como passa, hein? Passa rápido, né? E a gente nem falou da... Não, a gente não falou quase nada ainda. Tem muita coisa ainda que eu queria Dá pra conversar fazer com uns você. 5 episódios. Dá, seguidos, assim. E já deixo aberto o convite, tá? Para os próximos, que tem muita coisa que eu queria te perguntar. E quando eu pergunto as coisas para você, pergunto um pouco como tutor, um pouco como veterinário, porque eu acho que são informações valiosas para veterinários e para tutores. Quando a gente traz aqui um especialista, traz pessoas que são muito referências na área, o objetivo da pergunta é esse, é poder trazer a informação à tona e deixar claro de uma linguagem mais de bate-papo, como a gente está fazendo aqui. Então, de pronto, já queria te agradecer. Você me deu uma aula hoje sobre dermatologia, mais pro finalzinho, né? Porque no começo a gente só deu risada aqui da infância, da nossa época de colégio aí. Eu tenho umas fotos... Eu ia até Comprometer, não, eu ia até trazer, não. viu? Então, pessoal, obrigado pela participação, Já Maurício que a gente Flock. tá chegando aqui no carnaval, eu ia até trazer uma Nossa, foto lembra? do Boca Vestida. A gente saía no bloco dos sujos, né? Lembra Cara, disso? nossa, faz tempo, hein? Eu não procurei lembro. a foto. Eu não lembro que eu tô velho. Eu ia trazer e mostrar aqui pra vocês. Não, eu tô velho, então eu não lembro dessas coisas, mas... Eu nem gosto de carnaval, mano. Por que você tá falando de carnaval? Pessoal, esse foi o nosso Vetcast de hoje. Maurício Flock, famoso Floquinho, né? Da nossa querida turma de infância. O Mal é um baita dermatologista, dermatólogo, enfim, mudou aí um pouco a nomenclatura, mas acima de ser dermatólogo, ele é um puta clínico geral que se desenvolveu muito na carreira, se dedicando de uma forma extrema a tudo que ele fez até hoje. Então, Mal, muito obrigado pela participação. Espero que você volte em breve aí pra gente bater um papo novamente. Tem muita coisa na dermatologia veterinária que eu acho que a gente tem que desenvolver. E, pessoal, esse foi o nosso Vetcast. Agora às segundas, porque eu vou voltar a dar aula às terças. Então, terça de manhã e terça-noite eu estou na faculdade dando aula. E às segundas com vocês aqui no Vetcast, trazendo novidades, sempre profissionais novos, à tona aqui, com novas informações, atualizando vocês, veterinários, e os tutores que nos assistem. Mal, Obrigado pelo convite. Um abraço pro seu pai e pra sua mãe, viu? Tô com saudade deles. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha trazido aí informações pertinentes. Quem quiser tirar alguma dúvida, segue. Encaminhar algum paciente, pode me seguir no Instagram. A gente vai colocar aqui na tela, é mauriciovet.oficial. Eu sempre respondo, tiro dúvidas, podem mandar fotos. Você não responde nada. Respondo te mandei sempre. mensagem, você nunca responde. Respondo sempre. Safado. Mas foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Também um abraço para toda a família Boca Belo. E a gente vai se encontrando aí por aí. Até o próximo Vetcast falando um pouco sobre essa área muito bacana da medicina veterinária. Pessoal, um grande abraço, uma ótima semana a todos.